Bem-vindo ao treinamento do Guia de Integração do Processador Intel Xeon E5-2600V3. Este curso apresentará uma visão geral da família dos produtos do processador Intel Xeon E5-V3 e uma atualização sobre os novos recursos disponíveis nessa família de processadores. O curso também destacará o que você precisa saber sobre a integração do processador Intel Xeon E5-V3 às plataformas de servidor e workstation. O processador Intel Xeon E5-V3 baseia-se nos recursos de seu antecessor, apresentando melhorias no desempenho e eficiência para as plataformas de servidor e workstation de soquete duplo. O novo processador Intel Xeon E5-V3 conta com até 18 núcleos de processamento por soquete. Alguns dos outros novos recursos disponíveis são o gerenciamento de energia aprimorado com estados de energia por núcleo e escalonamento de frequência de funções fora do núcleo, além do eficiente recurso aperfeiçoado turbo do processador. Esses novos recursos se tornaram possíveis através da integração da função regulador de tensão no pacote da CPU, em vez de ter vários reguladores de tensão na motherboard, como ocorria nas plataformas anteriores. Um recurso importante da nova plataforma é a compatibilização com a tecnologia de memória DDR4, que aceita velocidade de até DDR4 2133 MB, transferência por segundo. Esse novo processador também é compatível com o Intel AVX 2.0, que melhora consideravelmente determinadas cargas de trabalho de computação de alto desempenho, otimizadas para esse novo conjunto de instruções. O chipset Intel C610 é a base da plataforma do processador Intel Xeon E5-2600V3. Essa nova plataforma também dispõe de um novo soquete chamado LGA 2011 versão 3. Convém observar que as gerações anteriores do processador Intel E5 não são compatíveis com essa nova tecnologia e tipo de soquete. Além disso, o novo processador Intel Xeon E5-2600V3 não é compatível com as gerações anteriores de motherboard e plataformas. As motherboards com V3 serão compatíveis com esse novíssimo processador. A nova plataforma aceitará os tipos de módulo de memória DDR4, RDIMM e LRDIMM. A plataforma não tem suporte para memória DDR3, ou tipo de memória combinada. Cada processador aceita até 40 vias de PCI Express 3.0. O chipset Intel C610 oferece suporte para até 6 portas USB 3.0, 8 portas USB 2.0 e 10 portas serial ATA 3. O chipset é compatível com os serviços de plataforma de servidor Intel, Intel Server Platform Services, e com os tipos de firmware Workstation ME. Os sistemas montados com o novo processador Intel Xeon E5-2600V3 podem ser construídos com 1, 2 ou 3 soquetes DIMM por canal de memória. O número de soquetes DIMM de memória configurados por canal de memória não interfere nas velocidades de memória com suporte nesse processador. As velocidades de memória DDR4 de até 2133 MB transferências por segundo são compatíveis com um DIMM de memória por canal preenchido. Se você instalar 2 DIMMs de memória por canal, a velocidade máxima de memória aceita é de 1866 MB transferências por segundo através de RDIMMs. Com LRDIMMs, a plataforma aceitará velocidades máximas de 2133 MB transferências por segundo, com 2 canais DIMM por canal preenchido. Ao instalar a velocidade de memória combinada na plataforma, a CPU predefinirá o tipo de memória de velocidade mais baixa configurado. Os tipos de soquete de memória para DIMMs DDR4 são diferentes dos soquetes DIMM de memória DDR3, para evitar que você configure por engano os tipos de memória combinada, incompatíveis com a plataforma. Ao comparar com a plataforma do processador Intel Xeon E5-V2 da geração anterior, é possível alcançar 20 a 30% de ganhos de desempenho na maioria das cargas de trabalho, conforme avaliam os benchmarks padrão do setor Spec Int Rate Base 2006 e Spec FP Rate Base 2006. No que pese que os ganhos de desempenho possam variar bastante,
Várias cargas de trabalho apresentarão aumentos de desempenho em relação à plataforma do servidor da geração anterior, com faixas de preços semelhantes. A Intel oferece algumas soluções termais in-a-box, compatíveis com as novas CPUs do processador Intel Xeon E5v3. Embora os níveis de energia dessas novas CPUs tenham mudado um pouco, essas mesmas soluções termais aceitam as gerações anteriores dos processadores Intel Xeon, como indicado aqui nessa matriz de suporte. A divisão PCSD da Intel oferecerá diversas motherboards diferentes, compatíveis com a mais recente família de produtos do processador Intel Xeon E5-2600V3. As motherboards Wildcat Pass, Canary Pass e Cottonwood Pass serão as principais placas compatíveis com esse novo processador. Todas essas placas aceitam até 2 processadores. A placa Wildcat Pass é projetada para plataformas de 1 e 2U. A placa Canary Pass aceita 4 nós em um gabinete 2U e as placas Cottonwood Pass têm suporte para pedestal e rack de terceiros. A placa para servidor Intel S2600WT, ou placa Wildcat Pass, mostrada aqui, é um exemplo de um sistema que pode ser integrado ao processador Intel Xeon E5-2600V3. Essa placa oferece a capacidade máxima de memória, com 24 slots DIMM DDR4. Além disso, ela disponibiliza a capacidade máxima de computação de entrada e saída em configurações de rack 1U e 2U, com módulos de entrada e saída e armazenamento que podem ser configurados para aceitar SAS de 6 e 12 GB e serial ATA de 6 GB.